Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá, rapidamente. O mercado abre com esse candle cheio de pavio para baixo e para cima, mostrando a presença de quem? Se eu tenho mais pavio do que corpo, eu estou com o candle vendedor na minha frente. Ele fecha esse gap, né? E depois ele faz um topo duplo. Aqui era a nossa entrada de venda, tá? Até porque quando ele fecha o gap, o mercado era vendedor do dia anterior, e ele capturou a liquidez do fundo do canal ABC, que era do topo, né? Então a gente vai vender porque vai buscar liquidez de fundo. Então, a primeira trade do dia era essa venda. Essa venda era levada até aonde, né? Inicialmente até o fundo, então, desse caixote. Se eu quiser sair da operação, eu saio, porque ele aí fez, então, a presença de um candle comprador, um fundo maior que o fundo 2. Então, ele sobe e eu espero ele voltar de novo na região da minha entrada, ou dos 50%, ou da VWAP. Daí até ele ganha a VWAP aqui, ó. Faz o martelo de inversão. Teve gente que quis comprar aqui já. Aí ele vira a mão e vende de novo. Bom, mas enfim, se ele fechou o gap, ele ainda é vendedor, até a troca da estrutura, né? E aqui nessa região ele só lateraliza, ele não faz uma estrutura bonita, né? Não faz aquele N bonito para a gente comprar, no caso, nesse martelo. Então ele ainda é vendedor. Então, quando ele dá a entrada de venda, ele mostra apenas a presença do comprador, porque quando a gente tem esse tipo de estrutura em arco, virada para cima, né, invertida, eu tenho presença de comprador. Então, tem que estar sempre observando a estrutura. E aqui ele faz o Mzinho, né, a gente vende de novo. Beleza, vendemos de novo. Então, qual é o nosso alvo? O fundo, esses 300 pontos aqui. Beleza. E aí, o que o mercado faz? Ele busca esse fundo, faz um pullback na VWAP, de novo, busca de novo esse fundo, faz um martelo de reversão, mostra para nós com uma estrutura esférica, né, que temos um meio arco, mostrando para nós a presença novamente do comprador, tanto que ele acelera, né, o comprador ele acelera o movimento, por isso que fica em arco, porque se não é um movimento tão acelerado, se é um movimento de mais pressão, ele é reto, né, de mais volume ele é arredondado. E o que acontece aqui? Ele faz o M, né? Então, se está fazendo um M, perdendo o VWAP abaixo dos topos anteriores, eu posso entrar vendida de novo, né? Então, eu ainda estou operando a venda. Bom, ele já criou lá no candle 10, lá já criou minha barra de amplitude, né? Tá aqui ela. É uma barra com 365 pontos. Então, o que eu faço? Eu tenho que buscar um novo fundo para a gente tentar fechar a barra 2, né? E a gente não tem esse fechamento, a gente tem uma negação. Eu saio desse fundo se eu quiser, ou eu seguro e observo, né? Porque presença compradora, tem fundos de barra, ver se ele ganha. O problema é que quando ele chega aqui nas 10 e pouco da manhã, ele faz uma estrutura em W, que é uma estrutura compradora. E é uma estrutura bem bonita, um W com fundo, ó, um fundo bem desenhado, com fundo mais alto, né? E a gente compra aqui nessa região, tá? Tem gente que gosta de comprar aqui, não tem problema, tá? E às vezes ele vem em volta e faz um reteste. Deixa novamente os nossos arcos, né, nessa região do W e ganha VWAP. Só que aqui esse ganho de VWAP, eu já tenho uma estrutura, uma negação de amplitude, ou seja, o mercado, ele trabalhou um sistema de indução para vocês seguirem na venda, tá? E só que quando ele paga essa amplitude aqui, aliás, ele nega ela, né, porque ela tá aqui embaixo, ele não chega nem a pagar essa barra, e ele troca a estrutura, mesmo tendo perdido a mínima do dia anterior, porque a mínima, ele só veio buscar a liquidez dessa mínima, né? Se não me engano, a mínima tá por aqui. Ó, aqui. Ó, a mínima do dia anterior tá aqui nessa região, ó. Aqui, ó. E o mercado, ele perde essa região. Só que ele não cria estrutura vendedora, né? Ó, ele perde aqui. Só que ele perdeu exatamente na região que ele faz o W perfeito. E muita gente vende rompimento.
Hoje é o dia que o JR vendeu uns 500 contratos aqui, ó, tá? Ou seja, e o mercado faz o quê? Faz a indução para compra e troca a estrutura. Então, não adianta eu dominar apenas a arte básica do day trade. Eu preciso dominar a estrutura e entender que muitas vezes o preço vem capturar uma liquidez do dia anterior, aqui nessa região, troca a estrutura, ó, ele captura a liquidez, deixa o pavio de negação, troca a estrutura e a gente entra comprado, tá? Então, nem sempre o rompimento é tendência. É óbvio que a gente ama surfar a tendência. Quem vendeu lá na abertura e segurou, quis né, seguir para ele pagar pelo menos não só uma barra inteira, 2, 3, 4 barras de amplitude, né? Mas daí ele virou. Bom, se ele virou, a minha cabeça também tem que estar preparada para interpretar essas viradas e eu também querer virar. Porque quando eu digo para vocês que operar a abertura de mercado é uma coisa e operar o mercado é outra, é isso que eu quero dizer. Das 9 às 10, eu tô no trade da abertura, eu tô vendido. E aí eu vou seguir o quê? Eu vou seguir aquelas regras, que é fechar gap. Quando fecha gap, ele mantém a estrutura do dia anterior, né? Só que qual é a outra regra? Sempre vão vendo as construções das estruturas que estão sendo formadas. Enquanto ele estiver formando M's, né? E fazendo o desenho do trovãozinho, aquele que a gente gosta, né? Para venda, que é esse desenho aqui, nessas bandeiras de baixo, ó, que ele vai fazendo essas regiões assim, né? A gente está na venda. Agora, quando ele faz esse movimento de negar uma barra de amplitude, ele nega uma das barras e faz a estrutura de compra, opa, e aí eu tenho que pensar, bom, eu acho que o mercado, ele veio buscar uma liquidez numa região do dia anterior para subir. Porque as regiões esféricas, todas elas estavam me mostrando a presença muito forte dos compradores, que estavam acelerando o movimento para ir logo no alvo para inverter. Então, eu não posso ser inocente de achar que perdeu uma região que ele vai ser eternamente tendencioso na venda. Já aconteceu de a gente surfar 3, 4 barras, até mais, né, para baixo. Mas não foi o caso hoje. E eu tenho que estar treinado e preparado para enxergar essas nuances de mudança de estrutura e ser inteligente o suficiente para, toda vez que eu tiver uma operação no day trade, quando eu tiver um fechamento de uma onda, iniciar uma outra, inclusive invertida, como é o caso da onda 2 invertida complexa que ele formou aqui, eu entrar na compra, tá? Então, vamos lá de novo. Outro ponto importante. Quem está usando Zeus e Golden Line e observa a criação de um canal entre essas duas, é movimento altista muito grande. Então, na onda 2 complexa, ele faz um N, que é a continuidade do W. O W foi essa compra de fundo. Quem quis ser mais conservador comprou o quê? Comprou 50% do primeiro candle do dia. Comprou um pouquinho atrasado, mas comprou no 131.100, 160. Aliás, aqui embaixo, né, seria a compra, né, 120. Mas quem comprou no candle, 50% do candle 1, comprou aqui, já comprou um pouquinho atrasado. Mas comprou bem. Tá olhando pela Golden Line e a linha Zeus, mercado subindo. O mercado fez a estrutura compradora o tempo todo aqui nessa alta. Chegou um momento, tá, em que a gente pergunta o seguinte: estou comprada desde o início lá do W, lá embaixo, tá? Quando ele fez esse segundo fundo mais alto, que é o nosso W, que a gente entrou aqui nessa compra, tá? Fez esse W perfeito, ganhou a VWAP, fez um N, ganhou os topos da abertura, ganhou toda essa região, ganhou 50% do mercado, é comprador, sigo comprado até onde? Bom, tu pode usar a Golden Line de referência com as Zeus, ou você pode alinhar os fundos para que quando a gente tenha um toque na parte de cima do nosso canal, que é esse aqui, e eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói esse canal. Eu observo o seguinte, ó,
pega a ferramenta canal, mercado fez o N, testou, né, o topo e seguiu subindo. Fez um W aqui novamente. Essas são tudo estruturas compradoras. O que eu preciso ter para montar um canal? Eu preciso ter um alinhamento de fundos. Então, eu tenho esse fundo com pavio, esse fundo com pavio e um topo. O que eu faço? Eu alinho os fundos com o pavio, que eu estou enxergando, e coloco aqui no topo, o topo do meu canal, certo? O que eu faço agora? Eu dou na propriedade, extensão esquerda, extensão direita, e agora eu consigo enxergar um canal bem formado. Enquanto o preço estiver subindo, né, indo em direção aos 50% de 100, eu vou ter um ponto de saída desse canal. E quando eu observo que ele faz um topo e que ele não vai mais ali na parte superior do canal, porque um movimento de macro tendência, ele vai para a parte de cima, toca e rompe. Aqui ele não tá mais indo, ele não tá mais tendo força. E outra, o que eu falo para vocês? A minha saída vai ser aonde, gente? Olhem as barras de amplitude, ele já pagou 300%. Então, aqui foi um ponto de saída, aqui foi um segundo ponto de saída, e depois, se eu acompanhar pelo canal, o preço começa a trabalhar na parte de baixo dele. Tenta romper, tenta romper, tenta romper, e pum, rompe. Bom, agora sim, eu já peguei tudo que eu precisava, foi rompido o canal. Outra coisa, olha o cruzamento da linha Zeus com a Golden Line. Isso aqui também já é um motivo para que eu saia da minha compra. Ele começa a cruzar o preço, o gráfico de 1 hora, com o gráfico de 15, dos 1 minuto, né, que a gente está usando. Então, o que acontece aqui? Eu já tenho alvo comprador, eu já tenho minha saída, eu já tenho meu canal rompido. É óbvio que eu vou trabalhar em pequenos scalps vendedores se eu quiser. Por que eu vou trabalhar na venda? Porque eu não tenho que fechar a onda 3, ela não tem que ser fechada, toda onda tem os fundos alinhados. Então, o que eu preciso buscar? Agora que eu já tenho meu canal rompido, que é a minha saída da compra, ou o topo dele, né? Poderia ser a saída também. Deixa eu só tirar algumas informações daqui. Vamos tirar a Zeus e a Golden da tela. E o canal também, que já foi a nossa referência. Sempre usem canal numa tendência, tá? Sempre. Quando ele romper, você sai da operação ou busca sempre o teto para sair. Bom, então até pagar os 300%, eu não pensava em vender, né? Porque eu vendi o trade de abertura, mas ele trocou a estrutura depois, agora ele é comprador. Ele foi ganhando todas as regiões possíveis, os topos da abertura inclusive, região de 50% do dia anterior, ganhou 50% do primeiro candle, é comprador. Então, na minha cabeça, eu preciso ter isso na minha cabeça. O mercado é comprador. Quando é que eu vou pensar em virar a mão? Quando ele pagar alvo e fazer estrutura. Então, assim, ó, a primeira estrutura que ele tenta fazer vendedora é essa aqui, ó. Essa aqui. Que ele faz aqui um M perfeito, ó. Ele faz um M perfeito, bem como a gente gosta. Só que o que acontece? Ele ainda tinha compradores aqui. Quando tem uma estrutura perfeita numa tendência de alta, a gente tem uma formação do que a gente chama de POI. E esse POI é uma região que vai ser retestada em algum momento, um outro dia ou no mesmo dia. Bom, o mercado segue subindo, chega aqui, eu saio da compra, só que eu quero fechar minha onda 3. Então, se eu acho que aqui foi um topo, por segurança, eu quis sair pelos 300%, azar se ele pagar 400, 500, porque a minha entrada foi lá embaixo, eu saio aqui. Depois ele vem e faz um topo mais alto, induzindo vocês de novo a comprar topo. Só que ele já pagou alvos importantes e ele já está mostrando uma zona de interesse aqui embaixo. Então, eu estou entre a saída com rompimento do canal e uma zona de interesse embaixo. Eu tenho alvos embaixo. Então, eu tenho que ter muito cuidado. E outra, eu tenho que fechar a onda 3. E aí, novamente, ele vem e faz de novo a estrutura de M. Ó, ele faz de novo um M perfeito para nós vender, certo? Esse M, ele vem até a região de POI, tá? E volta, bate na média de 200, que é essa linha roxa,
faz um reteste, faz um pullbackzinho e faz o N. Então, aqui é uma região de compra de novo, se eu quiser seguir no trade. Por quê? Porque agora eu sei que ele vai buscar um topinho um pouco maior daquele anterior, né, do anterior que eu vendi. Depois, novamente, ele faz mais um M perfeito e segue. Então, quando ele paga alvo, é o momento da gente brincar um pouquinho com o mercado. Tu vai fazer essas operações com quantos contratos? Tu vai fazer com um contrato, com 2 no máximo, tá? Porque aqui tu vai subir com, sei lá, 20, 30, 50, 100, ó, 100. Mas aqui, depois que tu já bateu o alvo, que tu bateu, ou tu vai pro simulador, ou tu vai brincar fazendo os scalpzinhos. Ó, vendi aqui, fez um M, vendeu 300, ó, eu tenho um POI aqui, eu tenho uma média de 200, vende até a média de 200. Rompeu a média, fica de olho na VWAP. Por quê? Porque a VWAP, ela vai querer fechar a tua onda 3. Porque a VWAP está muito perto da região de entrada, da abertura da onda 3. E as ondas, normalmente, elas se fecham. Por mais que ela seja uma onda inclinada, ó, ela é inclinada, ela tem um fundo aqui, ela é inclinada para cima porque ela tá, é aqui nem eu falo, a onda, né? Lateralização. Se eu tenho uma lateralização, eu tenho esse movimento aqui, ó, os fundos alinhados, certo? Se eu tenho uma tendência de alta, ó, o fundo, ó, esse fundo é maior que esse, é o que aconteceu aqui na onda 3, ó. O início dela é um pouco mais embaixo, ela fecha em cima, ó, essa diagonal aqui. E o fechamento da onda 3 é o início da onda 4, então novamente ele fecha. Só que a onda 4, ela já começou menor e ela alinhou os fundos e os alinhamentos que são mais importantes nos nossos estudos, né? Então é isso que vocês precisam lembrar, que vocês precisam aprender, que não tem que ter desespero. Não sei onde vou sair da operação, traça um canal, sai no topo. Não deixa romper, né? Porque você já está perdendo dinheiro, não deixa romper. Olhem as estruturas, estudem as estruturas. As estruturas é fundamental. Quer fazer scalp depois que bateu meta? Diminui a mão. Trabalha com um contrato. 2, só para testar essas regiões, né? Vende aqui, compra aqui, vende de novo, compra de novo. Aqui tu já sabe que tu vai ter uma onda 4, onda 4 é menor que a onda 3. A onda 5, às vezes ela vem um pouco maior, né, para fazer o canal ABC, mas depois de ter subido tudo que subiu hoje, 2.000 pontos, fez uma onda 5 menor, fez uma onda 5 bem estranha, né, bem diferente, né, com os fundos bem alinhados laterais, né. Depois ele faz o canal ABC e aí ele cria como se fosse querer criar uma cunha, tá? E fecha na VWAP, em cima da VWAP, faz esse esquema para cima. O que a gente fez aqui? A gente, quando estava descendo aqui, a gente até achou que ele ia fazer uma cunha, ele tentou fazer uma estrutura de cunha. Então a gente mediu aqui, ó, essa região e botamos 2 vezes para baixo, que se tivesse rompimento, esse rompimento desse fundo seguir, existe a possibilidade dele vir de novo aqui nessa região de POI, ó, de POC, desculpa, tá? Existe essa possibilidade, mas aí ele tem que perder de novo essa região que é a mínima de ontem e a mínima de hoje, né? Tem que perder também, tá? Tá um pouco abaixo, né? Então a mínima de ontem é essa amarela, a POC tá muito próxima à mínima de hoje, e aí seguir tendência. Lembrando que o mercado ele já pegou liquidez de cima do ABC e já pegou liquidez de baixo do ABC. Então, não vai ter mais aquela estrutura para cima e para baixo. Existe a possibilidade de ser bem direcional na abertura amanhã, tá? O que a gente acha? Ou ele vai ir nessa região aqui novamente, né, mais vendedora, e aí nós temos que ver a abertura de gap, toda essa situação. Por quê? Porque o mercado hoje foi comprador. Né, comprador. Se ele já fechar o gap na abertura, ele vai buscar essas regiões acima, né? Que é o trade da abertura. Então a gente sempre olha isso. Onde que está o ajuste? É uma região que ele busca. A VWAP está muito próximo. Esse aqui é o nosso caixote de fechamento, né? Que é sempre o último topo e o último fundo antes do fechamento. Então nosso caixote está aqui, nosso porta-joia. E aqui está a linha de 50% do dia. Tá bom? Então, assim, ó, sempre cuidem estrutura.
a estrutura, contagem de ondas e mais tudo que a gente aprendeu até agora, de onde levar nossos alvos, de como calcular as tendências, né, as amplitudes, é isso que vai levar a gente a se tornar milionários, assim, ó, e eu não tô brincando. Então, vocês precisam levar isso aqui com bastante seriedade os estudos e não achar ruim uma virada de mão depois de um rompimento de fundo, porque a gente não trabalha rompimento, a gente trabalha a estrutura. E quem leva o mercado a sério não trabalha só rompimento, trabalha a estrutura, ondas, smart money, né, onde o preço está pegando liquidez, aonde ele está indo, regiões de interesse de operação, de preço, POI, POC, enfim, tá? A nossa POC ficou aqui em cima, tá? Ela pode ser um suporte ou resistência de acordo com o preço. Então, estão com vocês. Agora tá com vocês. Tá bom, pessoal? Bons trades e até amanhã na nossa próxima aula. Até mais!